Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Vivo está. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 5º dia deste 9º módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal da ansiedade, a paz. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente através do clique. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará meditando, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança, para que Deus possa agir sobre a sua vida e assim você vencer esse gigante que se chama ansiedade. Se você está constantemente lutando contra a preocupação e ansiedade, este propósito é para você. Não terá nenhuma fórmula mágica que garanta 100% de paz, nem tampouco falaremos sobre tudo que há a respeito da ansiedade. Todavia, se você aplicar em sua vida os princípios contidos neste propósito, estará em um caminho rumo à vitória. Você está convidado e convidada a começar esta jornada que vai da ansiedade à paz. Meu irmão, minha irmã, a mensagem que eu trago hoje no 5º dia, ao longo dos anos, conforme avalio as coisas que me deixam ansioso ou estressado, percebo que há algo em comum na minha reação: o desejo de estar no controle. É como se, ao prever os possíveis cenários negativos ou imaginar o que faria com que um projeto fosse mal sucedido, isso me colocasse no banco do motorista. Nada irá acontecer sem que eu seja avisado ou esteja preparado para enfrentar. O problema, no entanto, é que a confiança e o controle não conseguem coexistir. Você pode ter o controle e a confiança, mas nunca os dois. Isso se torna um desafio, pois ao longo das Escrituras, Deus nos instrui a confiar nele. Aliás, constantemente vemos que a orientação de Deus não inclui o ponto final, nem tampouco todos os detalhes. As Escrituras nos dizem que Deus quer que confiemos e dependamos dele ao longo da jornada. Abraão foi instruído a deixar os seus pais, mas não lhe foi dado um destino específico de antemão. Ao povo de Deus foi dito para entrar no mar agitado sem qualquer garantia de que Deus abriria as águas. Maria e Marta foram desafiadas a confiar quando Jesus ordenou que retirasse a pedra do túmulo do seu irmão que estava morto. Avalie o seu coração e os seus motivos hoje. Quanto do seu estresse e preocupação são uma tentativa de estar no controle. Tente depositar sua confiança nele novamente. Aqui
vão algumas dicas para esta noite. Confesse a sua dificuldade a Ele e declare que você quer confiar nele. Bloqueie os seus pensamentos negativos que vierem à sua mente por 30 segundos e os substitua por pensamentos saudáveis. Muitos cientistas acreditam que podemos criar novos caminhos neurais ao trocarmos os nossos pensamentos, uma vez que muda os padrões de pensamentos negativos. O apóstolo Paulo falou sobre levar os nossos pensamentos cativos em 2 Coríntios capítulo 5. Ironicamente, um dos primeiros passos para largar o controle da sua vida é controlar os seus pensamentos. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, a palavra diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Meu irmão, minha irmã, a soberania de Deus e a sua eleição graciosa fica evidente ao leitor da Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis. Abraão é escolhido, dentro dos propósitos divinos, para glorificar a Deus, servi-lo fielmente e ser o pai da nação israelita, e também o pai da fé de todos os que creem no Senhor. O chamado dele é incondicional, escolhido em meio a um povo idólatra, sem nenhum aspecto moral evidente até ser chamado. Deus nos chama porque Ele quer chamá-lo. O chamado é eficaz e move Abraão para dentro da esfera de um relacionamento gracioso com o Pai Celestial. Ele recebe promessas e segue, pela fé, em direção a elas. Deus tem chamado para si um povo, para pertencer somente a Ele. Seu chamado eficaz não leva em conta aquilo que somos, mas unicamente o seu amor por nós. Segundo a Escritura, Ele nos conheceu de antemão, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e glorificou. Romanos 8, versículos 29 a 30. Seu plano a respeito dos fiéis é infalível, e cada um daqueles que foi eficazmente chamado pode descansar à sombra da cruz, certo que a sua salvação unicamente pela graça de Jesus Cristo. Gênesis 12 traz ao meu coração alento e alegria. Deus tem chamado para si homens e mulheres, e nós fazemos parte da sua especial e incondicional eleição. No livro de Josué, capítulo 3, versículos 14 a 16, a palavra diz: E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todos e se separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Olha só, meu irmão, minha irmã. O povo que acompanhava Josué na conquista da terra prometida não era o mesmo que tanto havia incomodado Moisés há 40 anos no deserto. Aquela geração, segundo a palavra do Senhor, era perversa e sem fé. Números 14, versículo 35. Este novo povo havia aprendido às duras penas a importância de obedecer aos mandamentos de Jeová. Não obstante os desafios que o Senhor lhes colocava, não deixava de ter elementos de risco, como acontece ainda hoje em qualquer aventura de fé. O Senhor instruiu a Josué para que os sacerdotes tomassem a arca e cruzassem o rio. Foram informados que o rio se abriria diante deles, permitindo a travessia de todo o povo. Entretanto, os sacerdotes deviam entrar na água, molhando os pés antes que o milagre acontecesse. Gostaria que congelássemos a imagem no exato momento em que a água alcançava os tornozelos. Este momento antecede a intenção de Deus. Aqui que estamos mais propensos a abandonar o nosso projeto. Naquele instante, dúvida nos assalta e o temor se apodera do coração. Deus havia prometido abrir as águas,
já estamos no rio e nada aconteceu. Se avançarmos, teremos de nadar. Interpretamos corretamente o que foi dito. Quais experiências podem nos valer para afirmar a nossa fé? Apenas Josué e Caleb tinham visto as águas se abrirem para dar passagem ao povo escolhido. Todos gostam da parte final da história, quando o povo já se encontrava do outro lado do rio. Desejamos estar entre os que celebram com euforia a intervenção do Altíssimo. São poucos de nós, contudo, os que se dispõem a molhar os pés, a se lançar aos absurdos projetos do Senhor quando o elemento de risco se encontra em seu auge. Esta etapa da aventura é a que mais incomoda o discípulo. Ele poderá ser ridicularizado pelos outros. Aqui está a diferença na vida do líder comprometido. Ele não vacila naquilo que Deus lhe confiou. Envolvido pela mesma coragem de Josué, não presta atenção às vozes desalentadoras que surgem no seu coração. É alguém que sabe em quem está a sua confiança. O momento desagradável passará e ele será contado entre os que festejam a vitória concedida pelo Senhor. Pense um pouquinho rápido. Coragem não significa a ausência do medo, mas o manejo adequado do temor. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha, meu irmão, minha irmã, o que eu aprendi refletindo neste versículo. Quando entregamos os nossos caminhos só ao Senhor e confiamos nele, temos uma recompensa maravilhosa. Todo o mais ele fará. Por isso precisamos dizer: Senhor, assuma o controle e a direção da minha vida. Porque, veja bem, entregar implica uma atitude definitiva. Por isso, entregar não é coisa fácil. Afinal, por definição, aquilo que entregamos não é mais nosso. Do ponto de vista legal, não temos mais direito sobre aquilo que, conscientemente, decidimos dar. Em função de tudo isso, é perfeitamente compreensível nossa insegurança quando enfrentamos o desafio de entregar nossa vida e, acima de tudo, para Deus. Entregar é como provar pela primeira vez. Será que eu vou gostar do sabor desta fruta conhecida? Mesmo quando me dizem que é deliciosa, será que eu vou gostar? Em casos como este, não há mais de uma saída. O único jeito é eu experimentar, por conta própria. Se eu gostar, como? Se eu não gostar, jogo fora. A Bíblia nos informa: entregar os próprios problemas ao Senhor. Não vai ser fácil. Apesar de tudo, o Senhor resolve os problemas que lhe entregamos. Só que o único jeito de comprovar tudo isso é experimentar. É ter a coragem de experimentar, de entregar. Esta postura a Bíblia chama de andar pela fé. Argumentos lógicos não vão resolver. Tem que ser pela fé. Olha só, eu tenho um exemplo aqui tão claro, um fato tão real. Nós temos tanta facilidade em confiar nossas vidas a máquinas e a outras pessoas, mas infelizmente não temos essa mesma facilidade em confiar no Criador de nossas vidas, o eterno Deus. Ficamos dependentes de tantas coisas com muita facilidade. Uns ficam dependentes do álcool, das drogas, tornando-se escravo delas. Outros ficam dependentes dos seus dinheiros e são escravos da ganância. Mas infelizmente não são capazes de serem dependentes do Senhor Jesus. O tema deste versículo nos faz uma promessa ao confiarmos nosso caminho ao Senhor, pois quem confia e é dependente dele poderá descansar tranquilo, porque o eterno Deus nunca deixa seus filhos desamparados. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, em parábola, nos incentiva a confiarmos em Deus como um filho confia no Pai. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também que, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe os pedirem. Lucas 11, versículos 11 a 13.
Ele faz aqui um comparativo como nós, pais, e com Deus. Somos cheios de falhas e pecados e ainda assim faremos de tudo para suprir as necessidades de nossos filhos. E Deus, que não tem falhas e nem pecados, e poderá fazer infinitamente mais por você quando você confiar seu caminho, sua vida, seu lar e a sua família. Confie em Deus e o mais Ele fará por você e por sua casa. No livro de João, capítulo 11, versículos 38 a 40, a palavra de Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? O que podemos aprender neste contexto bíblico? Quanto de nós temos colocado nossas vidas no sepulcro? Enterramos nossos dons, nossos relacionamentos familiares e sentimentais, nossa vida pessoal e espiritual, e achamos que não terá mais solução. Assim como Marta disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Nós damos desculpas para Deus de que o problema não merece ser solucionado. Jesus nos enxerga como cavernas. Ele vem até nós, mas encontra uma pedra que enterra a nossa vida. Mas Ele nos diz hoje: tirai a pedra. O primeiro passo para termos a vitória é tirar a pedra que impede o poder de Cristo agir em nossas vidas. E assim como a Marta, damos uma desculpa de que já está ali, daquele jeito faz tempo. Não há necessidade de mexer. Mas é aí que Jesus quer mexer. Ele quer que você remova essa pedra e deixe que a verdade da palavra penetre em seu coração. E quando a palavra penetra, ela liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Neste momento, Jesus diz para você: remova a pedra. Acredite que eu posso agir em tua vida, pois não hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Se deixarmos Jesus agir em nossas vidas, nós iremos ver a glória de Deus em nós. E de uma maneira sobrenatural, o Senhor irá agir de uma maneira em que você não compreenderá. E Deus não quer que você compreenda, mas que somente você deixe Ele te conduzir, pois ao invés de compreender, você viverá. Em Romanos 12, versículo 2, a palavra diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, a tendência dos movimentos transformadores é a de perder sua forma. Daí a mensagem de Paulo aos cristãos. Nada mais atual do que esta exortação do apóstolo. Os cristãos de hoje estão se conformando com este mundo, ao invés de mudar. Estão sendo mudados, ao ponto de algumas megas igrejas, o conceito de evangelização e de arrependimento ser substituído pelo conceito de marketing religioso. A palavra de ordem de Paulo é enérgica: não vos conformeis. Entretanto, para não ficar apenas na negativa, o apóstolo ensina: mas transformai-vos pela renovação. E para o início de conversa, pela renovação do vosso entendimento, o apóstolo, quando escreveu sobre a experiência do amor, explicou que existe o entendimento do menino e o entendimento do adulto. Renovar é deixar as coisas de menino, é não se conformar com o infantil e transformar-se pelo entendimento amadurecido. A mensagem para hoje: não vos conformeis. Renovar a mente é um processo que pode durar muito ou pouco, dependendo de cada um. O Espírito Santo sempre nos ensinará a sujeição de nossa mente a Deus desde o momento em que somos feitos novas criaturas em Cristo. Só que muitos de nós simplesmente não aprendem, não enxergam ou não aceitam os ensinamentos do Espírito Santo e insistem em continuar pensando e se comportando como antes. A mente ainda inclina para as coisas da carne,
Então vamos consagrar nossa mente a Deus e experimentar a perfeita vontade de Deus. E por fim, 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Há um jeito melhor. Sim, o coração ansioso deprime um homem. Provérbios 12, versículo 25. Mas há um jeito melhor. Convide Deus para falar para o problema. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Meta algemas no culpado e conduza-o diante daquele que tem autoridade, Jesus Cristo. Jesus diz: arreda Satanás. E com o controlador de tráfego aéreo, sua mente, que é sóbrio e tem discernimento, você se recusa a permitir que aquele pensamento tenha algum espaço. Tome posse de cada promessa bíblica que você consegue lembrar e se dedique a aprender mais alguma coisa. Não dê espaço algum a Satanás. Não aceite as mentiras dele. Resista à tentação de enxergar, aumentar ou simplificar. Foque nos fatos, pelo que você sabe. Deus pode estar querendo você como garoto propaganda para crescimento. Ou garota propaganda. O que você pode fazer é orar e confiar. Olha, estudos indicam que um ser humano tem em média 70 mil pensamentos durante um dia. Uau! São muitos pensamentos. A palavra de Deus nos ensina que devemos levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como então levar 70 mil pensamentos cativos para Cristo? Importante aqui é entender que todos os dias somos atacados com pensamentos mentirosos que não vêm de Deus, mas sim do nosso inimigo, o diabo, quem quer ver a nossa destruição. Quanto mais próximos estamos de Deus, maior será a nossa capacidade de discernir entre os diferentes pensamentos que temos em um dia. Com o discernimento, podemos então identificar quais são esses pensamentos que não vêm de Deus, para poder levá-los cativos a Cristo. Pensamentos mentirosos que não vêm de Deus geralmente são parecidos a estes: de nada adianta orar. Deus não escuta e não se importa com você. Deus não gosta da sua oração no carro enquanto vai para o trabalho. Ele só gosta da oração de joelho e no quarto fechado. Você é tão sujo e pecador que sua oração não passa do teto da sua casa. Deus não as escuta. Você acha que adianta ler a Bíblia 15 minutos por dia? Não perca mais o seu tempo com isso. Deus só está interessado em te pegar nos seus pecados para poder destruí-lo. Deus não existe, você parece um idiota quando está orando. Todo pensamento que vem do maligno nos faz sentir menos e nos desvia de tudo aquilo que agrada a Deus, especialmente da oração e da meditação na sua palavra. Olha, preste atenção. Quem é responsável por dominar, controlar nossa mente, nossos pensamentos? Nós mesmos. O que devemos fazer no dia mau, quando pousarem em nossa mente pensamentos carnais e que vão contra a palavra de Deus? Devemos pegar todo esse pensamento e apresentá-lo a Deus, expô-lo à sua santa e preciosa palavra. Ainda fazer tudo o que for possível para refutá-lo com a palavra de Deus. E deixar para Deus fazer apenas o que for impossível a você fazer. Isso é, quando todos os seus recursos estiverem esgotados, aí é que o nosso Pai entrará com o milagre. Foi assim com a restauração de Lázaro. Lembra? Jesus ressuscitou Lázaro, mas não foi ele quem rolou a pedra. Em Provérbios 24, versículo 10, se mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Falar é bem diferente de agir. É fácil alguém falar, pregar, exortar, dizendo a alguém que está angustiado e aflito, enfrentando dias muito difíceis, dias maus. Seja forte, menino, seja forte, minha irmã. Sendo tal dor só pode ser realmente sentida por quem vive ou viveu o mesmo tipo de situação ou dor. Há uma frase que diz: o endereço mais difícil do mundo, o lugar do outro. Portanto, nunca economize empatia e respeito. Eles valem ouro. Além do mais, vivemos
em uma geração egoísta em que as pessoas infelizmente são incapazes de se colocar no lugar do outro. Reflita, pois Deus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, mesmo que seja quase impossível para você ser forte em um momento de tristeza e dor, não desista. Tente um pouco mais, ore um pouco mais, clame a Deus mais um pouquinho. Seja sincero e claro com Ele. Ademais, faça tudo o que for possível para você. O impossível, Deus faz. E encerro este 5º dia com o seguinte pensamento. O apóstolo Paulo sabia que estava numa guerra contra forças espirituais opostas a Deus. Efésios 6, versículos 10 a 12. Ao passo que essas forças talvez tenham grande influência no mundo, Paulo estava determinado que o engano de Satanás não controlaria as igrejas de Deus. Ele estava comprometido com a verdade numa época obcecada com muitos deuses, crenças e escolhas diferentes. Podemos ser menos vigilantes hoje em dia, numa cultura obcecada com tantas ideias semelhantes às dos dias de Paulo? Reflita bem neste questionamento, nesta pergunta. Podemos ser menos vigilantes hoje em dia numa cultura obcecada com tantas ideias semelhantes à dos dias de Paulo? A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai, peço que ajudes a entregar todas as minhas ansiedades em Tuas mãos e descansar na certeza de que o Senhor sabe o que faz. Embora não entenda, quero confiar plenamente em Teu poder e ter a certeza que podes fazer mais do que eu peço, penso e sonho. Tudo o que sou entrego em Tuas mãos. Cumpra-se em mim o Teu querer, Pai. Querido, eterno Pai, quero Te pedir perdão pelas vezes que inclinei minha mente para as coisas da carne, mesmo sabendo dos Teus pensamentos. O meu sincero desejo, Pai, é inclinar a minha mente para as coisas do Espírito. Então quero agora consagrar toda a minha mente e os meus raciocínios a Ti, para que eu fique atento aos ensinamentos do Teu Santo Espírito e para que eu haja, não com passividade em minha mente, mas conforme o meu livre-arbítrio, de modo a alinhar minha mente com a mente de Cristo. Ajuda-me e ensina-me, Senhor, a pensar do mesmo jeito que Jesus pensa e que isso reflita imediatamente em meu agir. Te peço e Te agradeço, meu Pai. Ó Senhor, por favor, guarde minha alma de orgulho, meu coração de dureza e minha mente de focalizar as coisas que não são importantes, de não focalizar o suficiente nas Suas coisas. Ensina-me o que significa fazer as obras do meu Pai, especialmente no mundo dos meus pensamentos. No nome de Jesus, meu maior exemplo de um que sabia e vivia a vontade do Senhor. Santo Deus, por favor, perdoe as nossas faltas de vigilância espiritual e covardia no mercado de ideias. Incentiva-nos, através do Espírito Santo, para falar a verdade em amor. Convença-nos da necessidade de confrontar ideias que são prejudiciais à fé, santidade e verdade com sabedoria santa. Desperta-nos da nossa preguiça e chame-nos de novo para sermos Seu povo santo e comprometido. No nome de Jesus eu oro e agradeço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.